Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica. E este é o programa de estudo bíblico à distância da igreja que tem oferecido programas de estudo, material, subsídios para todos aqueles que querem conhecer mais as Escrituras. Você é o nosso convidado especial para fazer essa jornada com a gente. Nós estamos estudando sobre espiritualidade cristã segundo as Escrituras, que tem sido uma experiência bastante interessante, trazendo para dentro da Bíblia um tema que todos nós ainda estamos pensando sobre o que isso significa. A grande pergunta é: a Bíblia trata de espiritualidade? Ela trata exatamente disso, ela só fala disso, da nossa experiência como pessoas que encontram-se com Deus. O Deus que vem a nós para nos encontrar e que nos interpela, que nos convida, que nos desafia a fazermos essa jornada de caminhada com Ele. E nós estamos já no final deste curso. Nós estamos encerrando hoje a nossa série de estudos bíblicos neste assunto. Eu gostaria que você pudesse nos acompanhar nesse material. Nós já temos a apostila completa. Você que acompanhou nas aulas anteriores a edição da apostila, já pode acessar no nosso blog. O endereço está aqui embaixo nas descrições do vídeo e adquirir gratuitamente a apostila completa, prontinha, já está disponibilizada para todas as pessoas que quiserem ter um material interessante que vai ajudar muito na compreensão, na análise deste tema de acordo com as Escrituras. Espero que você goste, que você se sinta bem. Se você leu a apostila até aqui, se você já acompanhou e se você está satisfeito com aquilo que você recebeu como informação, coloca nos comentários aí, fala um pouquinho o que você achou desse conteúdo, como é que você está vendo esta jornada que estamos fazendo, como que você entende essa análise. Mande uma mensagem para nós, vai ser muito importante para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Nós vamos passar já para a apresentação da aula, porque nosso estudo é assim: nós temos tanto o material visual quanto o material manual para você manusear, que é a apostila, mas também temos a nossa apresentação em data show. Está aqui a nossa apresentação e nós vamos então iniciar essa jornada que é a última etapa do nosso conhecimento, da exploração que estamos fazendo sobre a espiritualidade cristã. Eu gostaria que você pudesse então saber hoje, explorar hoje sobre como que a gente tem desenvolvido novas expressões de espiritualidade, como que a espiritualidade se expressa. E o nome é esse aí no plural, né? Expressões, porque não existe uma única forma de espiritualidade correta. Toda a experiência de espiritualidade é válida, porque é a maneira como nós estamos construindo a nossa identidade, as nossas relações e até mesmo compreendendo as nossas condições de existência no mundo. Então, vamos para a última aula. Eu separei um versículo para a gente analisar aqui, que diz o seguinte, 1 Coríntios 12, 6, na tradução da linguagem de hoje: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Paulo está falando aqui dos dons espirituais, que é uma expressão de exercício da espiritualidade.
quando você coloca em prática os dons que você recebeu do Senhor. Então, neste momento, você está encontrando Paulo dizendo que não existe só um jeito de você fazer isso. Erra quem acha que para você ter uma experiência de Deus, você tem que fazer um modelo só, um jeito só. Deus quer falar com todos e todas. Deus quer usar a todos e todas. Deus quer transformar a vida de todos e todas. E para cada um indivíduo, ele faz de um modo peculiar, especial. O jeito que Deus fala comigo não é o mesmo que ele vai falar com você. Até mesmo quando a gente lê a Bíblia, abre a Bíblia para ler, o jeito que eu entendo não é exatamente o jeito que você vai entender. Porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração da gente. Ele está tentando mostrar para a gente a vontade dele para a nossa vida. Então, aquilo que Deus quer fazer comigo, ele não quer fazer com você, meu querido. Ele quer fazer com você outra coisa. Ele quer usar você para outra finalidade. E é assim mesmo. Todos nós temos uma missão a cumprir no mundo, um jeito de ser, um modo de agir. E ele quer usar todas as expressões de vida para abençoar este mundo em que nós vivemos. Isso lembra aí a palavra de um autor citado por Schillebeeckx. Schillebeeckx é um teólogo cristão bastante aprofundado nessa área da experiência de Deus, da revelação de Deus. Então ele escreve ele cita uma frase anônima de um cristão aí antigo, que eu não sei quem é. Os homens são as palavras com as quais Deus conta a sua história. Então, sua vida é muito importante, meu irmão. A sua vida é muito importante. Deus quer usar você do jeito que você é, com o seu modo de agir, na sua maneira de pensar, sua história de vida, a maneira como você chegou até aqui, fala muito do cuidado de Deus por você. Ah, pastor, você não conhece a minha história. Não precisa conhecer. Deus conhece. E Ele precisa de você assim mesmo. Ele não te despreza, Ele não te rejeita. Ele usa as circunstâncias que você está vivendo hoje e que você viveu no passado para fazer de você uma pessoa útil, hábil no reino dele. Há lugar para todos no reino de Deus. Entendeu aí, meu querido? Entendeu, minha querida? Começamos bem, né? Então fica com a gente até o final, porque acho que temos muitas coisas interessantes para falar sobre essa questão da experiência de espiritualidade para cada um do seu jeito, cada um no seu modo. Vamos então para o conteúdo da aula de hoje. A ideia principal que a gente tem desenvolvido até aqui no nosso estudo é a de que a espiritualidade é uma experiência humana. O ser humano é um ser espiritual. Acho que ficou claro para você isso, né? A espiritualidade, ela se constitui como uma característica nossa. Nós somos assim. Nós fazemos essa experiência. É intrínseco à condição humana. E essa experiência, essa relação que a gente tem com as coisas do espírito, com o ser espiritual, orienta a nossa busca de sentido, as relações com o próximo, com o outro, com a natureza, com o mundo, orienta as condições de existência da gente, como que a gente respira, como que a gente se alimenta, como que a gente mantém as nossas atividades no mundo. É assim que a gente se realiza, é assim como a gente faz a nossa parte como pessoas
criadas à imagem e semelhança de Deus. Nós já vimos isso numa outra aula. Mas também o ser humano, por ser espiritual, ele tem uma abertura para a transcendência. O que é a transcendência? É aquilo que está para além da gente. Quando a gente fala que o ser humano tem uma abertura para o transcendente, isso lembra que nós fazemos um deslocamento para fora e para dentro. Nós fazemos um mergulho interior, procurando na nossa interioridade aquilo que possa fazer sentido, nos motivar, nos empurrar para frente, mas também para aquilo que está para além da gente, aquilo que está até no céu, para que a gente possa compreender a nossa relação. Então, todo ser humano faz um movimento de deslocamento de si, através do qual procura compreender a si mesmo, refletindo sobre suas condições de existência, a realidade que nos cerca, a necessidade de ter um propósito na vida, e esse movimento é chamado de autotranscendência. Isso é um termo filosófico que é muitas vezes usado na teologia, para que possa compreender o ser humano. E claro que é um conceito também antropológico, é um modo de compreender a pessoa, o ser humano. O ser humano, então, está sempre em busca de algo que está para além, algo que está fora de si, algo que possa explicar, dar significado para as coisas que estão acontecendo à sua volta e até mesmo dentro de si, as suas dúvidas, as suas percepções, tudo vai mexendo com a gente. Nós procuramos o sentido. Eu gosto muito da ideia do existencialismo. O existencialismo diz que a vida não tem sentido algum, não faz sentido a gente viver no mundo. Quem constrói o sentido somos nós. Nesse percurso que fazemos, nesse deslocamento que fazemos para dentro e para fora, para o nosso interior e para aquilo que está para além da gente. É assim que a gente constrói a nossa compreensão. É isso que faz a gente ter motivação para viver, fazer o bem, tomar as decisões que fazemos, fazer escolhas. É isso que nos leva a fazer aquilo que somos como seres humanos. Salmo 8, versos 3 e 4, o salmista diz que ele faz isso. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: o que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? É uma viagem, não é? Como diziam os meus alunos de filosofia. E o professor viajou. Aí eu brincava com eles, que era um jeito de pensar a vida, né? Que é um modo de pensar a vida. Mas o salmista faz essa viagem, ele se pergunta, ele quer saber quem é ele e por que que tem um universo tão imenso e ele tão pequenininho para despertar o interesse de Deus. Então, desse ponto de vista que nós estamos analisando aqui, que é relacionado à nossa fé, a maneira como cremos, a maneira como nos relacionamos com Deus, a espiritualidade é um caminho, é uma trilha que você vai fazer para atender a esse chamado divino, para viver em comunhão com Ele. Então, o que é a espiritualidade, essencialmente? É caminho, é um percurso, é uma jornada em direção a Deus. É esse caminho que a gente faz para ter uma relação de comunhão com Ele. Andar com Deus,
viver com Deus. É isso que a espiritualidade vai nos proporcionar. A espiritualidade cristã, então, ela consiste em fazer o seguimento de Jesus Cristo. Qual é o caminho que a gente segue? É o caminho de Jesus. Ele se apresentou como o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, é isso que é fazer a espiritualidade cristã. A espiritualidade é um caminho para Deus e a espiritualidade cristã se faz seguindo Jesus Cristo. E como é que a gente faz isso? A gente só faz isso em comunhão uns com os outros. É através da vida comunitária. Não existe seguimento de Jesus isolado. Tentaram até fazer isso, né, com os padres do deserto, fazer a jornada do eremita. Nós não somos eremitas. Não deu certo. Claro que produziu grandes conteúdos, grandes experiências de encontro com Deus, mas a experiência cristã, ela é comunitária. Eu poderia colocar aqui essa palavrinha comunitária bem destacada, porque é isso que nós fazemos. Nós fazemos o segmento de Jesus em comunhão. O que é a vida em comunhão? É algo essencial para a espiritualidade. Não existe espiritualidade cristã sozinho. Nós fazemos juntos. Claro que você pode fazer o seu momento a sós com Deus, fazer a sua experiência, ela vai ser individual. Ela é individual, mas se realiza coletivamente. Seguindo mais adiante, então, assim como o ferro afia o ferro, diz o livro de Provérbios, o homem afia o seu companheiro. A gente se ajuda. Na espiritualidade, ela é comunitária exatamente por isso. Porque um ajuda o outro. O profeta Isaías dizia: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É isso que a gente precisa aprender na nossa experiência de espiritualidade. Ao longo da história do cristianismo, surgiu uma diversidade de escolas de espiritualidade. Não existe uma só. E essas escolas, elas atendem demandas, necessidades, atendem demandas das circunstâncias históricas vivenciadas pelas muitas comunidades cristãs. Muitas pessoas no Brasil têm experiências de espiritualidade que são diferentes das experiências dos irmãos e irmãs norte-americanos, europeus, asiáticos, africanos. Cada um, então, vivendo a sua experiência de espiritualidade conforme a sua realidade histórica. É assim que a gente aprende a experimentar Deus na nossa vida. Por essa razão, então, nós não podemos falar de uma experiência, de uma prática uniforme. A uniformidade, ela não cabe na experiência de espiritualidade. O certo seria a gente usar o termo no plural. A gente precisa falar de espiritualidades. É assim que a gente deve tratar melhor. Há uma pluralidade de caminhos de espiritualidade que aponta para a unidade da fé em Jesus Cristo. Na unidade da fé é Jesus, não as nossas práticas. Essa experiência ela é sempre direcionada para o único Senhor, que é Jesus, aquele que nos amou e se entregou na cruz por nós. Mas a nossa experiência ela acaba sendo diversa, exatamente pelo fato de que é o Espírito Santo quem orienta essa experiência, que faz essa relação dentro da gente, conosco, do nosso jeito, com as nossas condições concretas de existência.
Ok? Acho que fica bem melhor compreender assim, não é mesmo? O que vai conferir, então, unidade a essa experiência, para a gente dizer que a gente é cristão, que a gente segue o mesmo caminho? É o amor entre a gente. Esse amor de Jesus que nos amou primeiro e nos chamou para vivermos em comunhão com Ele. Paulo diz isso aos Colossenses. E acima de tudo, tem um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Que bacana, não é? Tudo acaba encontrando lugar quando existe amor. Essa é esse é o vínculo que nos une, que o Espírito Santo coloca no coração da gente, para que a gente possa fazer essa caminhada juntos e juntas, cada um experimentando Deus na sua maneira de compreender a sua vida. Então, por ser uma experiência plural, podemos falar de diversos modos como a espiritualidade se dá, especialmente nos dias atuais. Hoje nós não podemos falar de um único modo de espiritualidade cristã. De um modo geral, a prática cristã desenvolveu dois exercícios que acompanham as formas de espiritualidade. Há dois exercícios espirituais comuns a todas as pessoas que acabam fazendo esta experiência de espiritualidade. Nós conhecemos como leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia, ela surgiu há muito tempo atrás. Foi mais ou menos no ano 220, quer dizer, o terceiro século da era cristã. Então havia o ideal da vida monástica. E um monge lá entendeu que para que ele pudesse ter uma experiência de compreensão, de fazer essa jornada, ele precisava ler a Bíblia e fazer da leitura da Bíblia o seu momento de oração. Essa prática acompanha pessoas que fazem a vida monástica, pessoas que seguem a vida religiosa até os dias atuais. A leitura orante da Bíblia é chamada de Lécio Divina. Esse é o nome que ele recebe. Foi assim que ele foi ensinado, quer dizer, a leitura que vem de Deus. Eu entendo assim que é uma via de duas mãos. É Deus falando com a gente e abrindo aquela oportunidade para que a gente possa falar com Ele. Deus fala com a gente através das Escrituras e a gente fala com Deus através da oração. A Léxio Divina é praticada pelos cristãos evangélicos também, só que tem um outro nome. Eu gosto de usar o nome a sós com Deus. Você faz isso? Como é que você faz a sua experiência pessoal de oração? Como é que você experimenta o seu a sós com Deus? É assim que eu trato, assim que muitos cristãos tratam. Aliás, eu tinha uma prática muito curiosa. Quando eu comecei a estudar sobre discipulado, eu entendi que a minha vida precisava de algo para que eu pudesse crescer espiritualmente. E eu ouvia falar muito, eu era muito jovem, eu ouvia falar muito dessa experiência do a sós com Deus. E aí então eu chamei alguns irmãos da igreja para a gente fazer essa jornada de experiência a sós com Deus. E eu desenvolvi uma receitinha, era como se fosse um receituário médico. E aí eu chamava aquela receitinha de remédio espiritual. E eu aconselhei muita gente a usar esse remédio espiritual, que era o a sós com Deus. Era um roteirinho básico para você fazer a sua hora tranquila, como também é chamada a experiência do a sós com Deus ou a Lécio Divina. Então, eu convido você a conhecer um pouco
dessa experiência, dessa prática, desse exercício. Vamos ver o que é que trata desse assunto? Há 4 passos na Lécio Divina, 4 coisinhas. Eu vou olhar a Lécio Divina, não o meu remédio espiritual, nem as muitas fórmulas de estar a sós com Deus. Não vou fazer isso. Vamos conhecer a Lécio Divina, como que ela foi formulada no século III da era cristã. Primeiro passo, leitura. Por isso daí vem o Lécio, né? Então você vai ler a Bíblia. E era num tempo em que não tinha Bíblia impressa como a gente tem. Era Bíblia escrita à mão. Então você fazia a leitura dos textos que estavam disponíveis ali para os monges, para os religiosos, para as pessoas que faziam essa experiência. Não era todo mundo, era apenas quem tinha acesso ao texto. Então, Alessio era o primeiro passo. O segundo passo era a meditação, meditatio em latim, que era você pensar, refletir sobre aquilo. No meu remédio espiritual, eu convidava as pessoas a fazerem 2 perguntas. O que Deus quer falar comigo através desse texto? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: como que eu posso aplicar esse texto, esse conhecimento, isso que eu estou aprendendo aqui na minha vida prática? 2 perguntinhas. O que Deus quer falar comigo através desse texto e como é que eu posso praticar isso que eu estou aprendendo agora? Bom, gente, essa é a meditação que a gente faz. Depois vem o oratio, a oração, quando você coloca diante de Deus sua vida. Fala com Deus, não precisa de formalidade. Ele é o nosso Pai. Imagine aí um pai ouvindo o seu filho, a sua filha, falando com Deus. É o oratio. E, por fim, a contemplação, que é o contemplatio, que acho que é aquele momento de solitude em que você relaxa, olha à sua volta e vê o mundo que te espera, as circunstâncias, as decisões que você vai tomar, aquilo que você vai fazer. Esse é o momento a sós com Deus. Já fez isso? Escreve aí como é que você faz o seu momento a sós com Deus. Eu me lembro de um aluno da Escola Bíblica Dominical, que eu passei essa informação para ele. E ele saiu da aula preocupado, como que ele ia fazer o seu momento a sós com Deus, ou a sua lécio divina. E aí, então, ele disse, eu não tenho tempo, eu saio cedo de casa para trabalhar, volto tarde da noite, tenho 1000 coisas para fazer, eu não tenho esse tempo para parar. Aí, no mínimo, 15 minutos, que a proposta era essa. No mínimo, 15 minutos, pelo menos isso, meu irmão, faz isso. Aí ele lembrou que quando ele ia para o trabalho, ele morava em Niterói, ia para o Rio de Janeiro. Então ele fazia a travessia de barca. Aí ele disse, é aqui que eu vou fazer o meu momento a sós com Deus. Então ele ali quietinho, sentado, ele fazia o seu momento a sós com Deus. A viagem da barca dá uns 20 minutos mais ou menos, e aí então ele passava 20 minutos fazendo o seu momento de lécio divina. Que é bacana isso, né? Como é que você vai fazer? Não sei, você vai encontrar o seu jeito. Então, a leitura da Bíblia, quando é acompanhada de oração, proporciona um diálogo íntimo com Deus, marcado pela escuta, pela confissão, pela abertura para crermos no poder de Deus. É isso que essa é a finalidade desse momento. Jesus fazia isso. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca, nunca, nunca desanimar. O outro exercício que acontece muito entre os cristãos é o exercício da solitude. Essa palavrinha parece que é nova, né? Solitude é o quê? Não é solidão, tá, gente? Na verdade, é um exercício
de isolamento voluntário. É você ficar um pouquinho a sós consigo mesmo. É uma espécie de reclusão. É um silêncio para que você possa experimentar momentos de autoconhecimento e de realização pessoal. Muitos chamam isso de mindfulness, é um exercício de meditação. O cristão chama de solitude, que é essa coisa de você ficar com você mesmo, pensar em você mesmo. Essa coisa de estar a sós consigo mesmo. A solitude é diferente da solidão. Enquanto solidão é um modo de isolamento que pode ser traumático, pode indicar problemas de saúde mental, a solitude desperta a espiritualidade, desperta a reflexão, a meditação, a criatividade. Jesus passou um tempo de solitude, passou 40 dias no deserto, 40 minutos, desculpa aí, 40 dias no deserto, orando e jejuando. Bom, eu não sei se as pessoas conseguem fazer esse tempo todo, e nem sei se é necessário você ficar tanto tempo assim, a sós consigo mesmo, desse tempo de solitude. Ele é um tempo breve, pode ser um tempo breve, um tempo que você para a sua atividade, principalmente naquelas horas que você está muito agitado, agitada. Dá uma paradinha, pensa em você mesmo, pensa em como você está tomando suas decisões, reflete naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Pode ser um dia inteiro, não sei, você que sabe. Cada um dá conta de si. Eu acho que um breve momento é importante. Sabe aquela situação assim que você vê, está numa peça de teatro e aí o ator esquece o texto, ele se perde na cena. Aí é costume dele sair pelos bastidores, vai lá pelas coxias, refaz o personagem e volta para a cena. É isso que é a solitude. É um tempo em que você se prepara para o próximo passo. Jacó passou um tempo de solitude antes de encontrar-se com seu irmão. Durante esse tempo, ele lutou com Deus. Foi um tempo significativo. Ele estava temeroso como é que iria reencontrar o seu irmão depois que eles se desentenderam por causa daquele negócio lá da primogenitura. Então, quando ele estava já voltando, depois de anos, família montada, ele ia levando presentes para o seu irmão, para que acalmasse a ira dele. E ele ficava começando que ele ainda está com raiva de mim, será que ele vai me receber bem? Vai mandar os cachorros em cima de mim, como é que vai ser? E aí ele então passa um tempo, uma noite, a sós com Deus. Ele se afasta da sua família, dos seus funcionários, do seu trabalho e vai ficar sozinho. E ali ele está pensando. E nessa experiência vem um anjo falar com ele. A Bíblia não diz se é anjo, ela diz que é um homem que veio falar com ele. E aí ele então vai lutando, conflito e explica. E o anjo vai e fala assim, eu vou embora. Aí ele agarra o anjo, não, você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. E aí o anjo tem que ferir a perna do Jacó, né, que ele fica manco, depois vai andando mancando, para que ele pudesse se livrar de Jacó. Porque Jacó não queria deixá-lo ir. Diz a Bíblia, Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Imagine que noite de agonia foi essa, né? Como é que foi Jacó passar esse momento de solitude? Porque ele não estava sozinho em absoluto. Deus estava ali com ele e ele lutou com Deus.
Jesus passou um tempo de oração antes de escolher os seus discípulos. Ele fez isso. Ele, então, diz a Bíblia, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, ele passou esse tempo de solitude, de reflexão. Quem eu vou escolher? Quais são as melhores pessoas? Como que eu vou fazer para cuidar dessas pessoas? Como que eu vou prepará-los? Jesus passou um tempo de solitude. A solitude, então, meu irmão, minha irmã, é aquele famoso tempo de se aquietar o coração. Diz a Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não existe, então, uma prática de espiritualidade melhor ou pior. Qual o exercício que você achou melhor? Como é que você deve fazer? Não existe um melhor ou pior. Toda experiência de busca de Deus é válida, visto que Deus tem muitas formas de se mostrar e de falar com quem o busca. Eu estou lembrando aqui de uma afirmação de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que quando a gente pensa em buscar Deus, Deus já nos encontrou. Você entendeu, meu irmão? Ah, eu quero tanto Deus na minha vida. Eu quero fazer a vontade, eu quero buscar o Senhor. Ele já veio até você. Ele já tocou no seu coração. O Espírito de Deus já está movendo a sua vida. As práticas espirituais são exercícios, são formas de vida que estão ligadas a grandes tradições da espiritualidade cristã. Existe isso? Existe. Foram desenvolvidas historicamente grandes experiências, grandes movimentos ligados a determinadas formas de pensar. E nós precisamos encontrar qual é aquela das muitas que se foram desenvolvidas nestes 2000 anos de cristianismo que vai dizer mais a respeito da nossa vida pessoal, com a qual nós mais nos identificamos. Então, eu vou fazer aqui uma lista das tradições de espiritualidade cristã. Muito dessa lista está ligada a um livro de Richard Foster, chamado Rios de Água Viva. A relação bibliográfica está lá no finalzinho da apostila. Você pode dar uma olhadinha lá em alguns livros que eu utilizei para poder fazer algumas afirmações que eu faço aqui. Todas as referências bibliográficas estão lá nessa lista. E dentre eles está o livro Rios de Água Viva, onde Foster faz um trabalho muito interessante de mostrar as experiências de espiritualidade históricas, como que elas se encontram na Bíblia e os exemplos contemporâneos dessa espiritualidade. Elas valem para hoje. Muitas aconteceram há muitos séculos passados, mas elas valem para os dias atuais. Eu também encontrei outras formas de espiritualidade em outros autores que também desenvolveram compreensões além daquelas que Richard Foster aponta. Richard Foster, por exemplo, aponta 6 tradições de espiritualidade cristã. Eu aqui vou apresentar 8. Não é porque eu queira ser exagerado, é porque tem muito mais ainda. Eu poderia apresentar centenas, mas eu vou me dedicar a 8 tradições da espiritualidade cristã. Então vamos então em frente. Existe a tradição contemplativa, que é aquela que se dedica à vida de oração. Diz a Bíblia: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus.
É aquele exercício que você procura fazer da oração o seu estilo de vida. A segunda é a tradição da santidade, que envolve a busca de uma vida virtuosa, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta, que faz disso o seu programa de vida. Aproxime-se de Deus, diz Tiago, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A tradição carismática pentecostal, que envolve a vida de poder do Espírito Santo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo. E existem pessoas, que, embora o Espírito Santo seja uma realidade dispensada a todos e todas, existem aqueles e aquelas que querem ter uma experiência mais profunda, que se dedicam a isso. Acho interessante? Claro que sim. É válido, muito importante. Quarta, a tradição da justiça social, que envolve a vida de compaixão, de cuidado com os mais vulneráveis e com as práticas sociotransformadoras. Pessoas comprometidas com aqueles mais vulneráveis da sociedade. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Quinta, a tradição evangélica. Eu coloco aqui não com o sentido da religião evangélica, mas desse apego ao texto escrito, ao evangelho. Envolve a vida centrada na palavra. Pode também remeter ao risco de a gente cair para um fundamentalismo, para o legalismo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, diz o autor da carta aos Hebreus, mais cortante do que espada alguma de dois gumes. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu tinha um amigo que era professor de filosofia. Era um vizinho meu, então eu conheci quando era muito jovem, estava entrando para o seminário. E ele um dia, conversando comigo, porque ele colocava as suas teses filosóficas, ele um dia reclamou: mas Irene, você leva tudo para a Bíblia. Eu fiz da Bíblia, expliquei para ele, o meu manual de conduta. Então, tudo que eu conheço, eu coloco em questão dentro da Bíblia. Eu levo para a Bíblia para saber de que maneira eu posso aplicar a vida à minha vida, a Bíblia à minha vida. É isso que eu penso. Essa é a tradição evangélica. Não para você ser um fundamentalista, legalista, de rigores, mas de você viver de uma forma em que você encontre sentido e faz da Bíblia o seu sentido. Sexta, a tradição da encarnação, que envolve fazer da vida um sacramento. A pessoa que vive para uma causa cristã. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sétimo, a tradição ecumênica, que promove o diálogo e a aproximação entre as diferentes
expressões cristãs. Sim, porque nós não nascemos batistas, pentecostais, presbiterianos, católicos. Nós não nascemos assim. Nós nascemos cristãos. O cristianismo, sim, que é a nossa unidade. Agora, por que a gente vive tão separado, né? Então, essa aproximação entre os cristãos é que é uma experiência de espiritualidade. Podemos fazer essa experiência? Com certeza, e como que é necessário. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Isso é o princípio do ecumenismo, o princípio que está na Bíblia. Tem muita gente aí jogando pedra no ecumenismo, mas não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não entre nessa discussão fundamentalista, porque não existe religião certa. Existe aquela que faz de você uma pessoa melhor. E a última, a espiritualidade desinstitucionalizada, que é aquela pessoa que segue o seu caminho conforme a sua consciência, que é uma experiência pessoal e subjetiva. A Bíblia fala disso? Sim, claro que sim. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então, independente da tradição que esteja envolvida, a espiritualidade cristã, ela nos orienta para 3 aspectos da vida. São 3 dimensões que toda experiência de espiritualidade busca. A primeira delas é uma dimensão integradora da fé. Tudo aquilo que a gente crê, tudo que a gente tem como verdade, como conceito básico para a vida, acaba encontrando sentido naquela experiência que fazemos. Como dimensão integradora da fé, envolve a nossa corporeidade, a nossa vida social, a praxis, a teologia, até mesmo a ilusão, a utopia, a esperança de acreditar no mundo melhor. Abrange a vida toda, visto que pessoas espirituais são testemunhas de uma experiência que é transformadora e libertadora. Veja o que Paulo diz lá em Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que faz o caminho da espiritualidade. Segunda dimensão é a libertadora. Quando a gente fala de libertação, é daquelas coisas que nos amarram a uma vida de medo, de opressão, uma vida de engano, de compreensões erradas a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. A espiritualidade é uma síntese da vida cristã, envolvendo a totalidade do sujeito e a totalidade da história. Não pode haver espiritualidade sem libertação, do mesmo modo que não pode haver libertação sem espiritualidade. Vistam-se de toda a armadura de Deus, diz Paulo, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Um estudo interessante é a gente analisar a armadura espiritual que Paulo apresenta lá na carta aos Efésios, logo após esse versículo. Se você quiser examinar, dá uma olhadinha lá. Ele fala de toda uma vestimenta preparando-nos para uma batalha espiritual. Essa batalha, ela não está fora, ela está dentro da gente. É essa luta interior que nós travamos conosco mesmo
para vencermos as ciladas que o diabo nos apronta. E a terceira dimensão é a dimensão do cuidado. A gente precisa aprender a cuidar uns dos outros, a cuidar da gente e a cuidar do mundo em que nós vivemos. Tem a ver com o cuidado de si e com o cuidado do outro. Tem a ver com acolhimento e tem a ver com a promoção da dignidade da vida em todas as suas expressões. Envolve a prática da compaixão, do diálogo, da experiência de Deus e do seguimento de Jesus. Diz o texto de Romanos 14, 19. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Essa é a espiritualidade. É disso que estamos falando quando falamos de espiritualidade cristã. Bom, chegamos ao momento da lição na vida, da gente concluir essa reflexão de como que a gente vai viver isso no nosso dia a dia. A gente está vendo aqui que espiritualidade não é uma religiosidade, não é uma regra rigorosa, mas é um conjunto de práticas que faz muito sentido na nossa vida. A experiência de espiritualidade que emerge das Escrituras é um convite para que a gente possa sentir Deus, ouvir a voz de Deus e andar com Deus como um acontecimento histórico e relacional. A espiritualidade cristã se realiza na força e na dinâmica do Espírito Santo, que nos conduz a ser um sinal vivo da graça e do amor de Cristo no mundo. Não dá para engessar essa experiência em uma fórmula. Não dá para limitá-la a uma liturgia, a uma doutrina. Só dá para vivenciá-la na liberdade do Espírito Santo como uma força vital. Que afirmação, né? Guarde para você e construa a sua própria experiência de espiritualidade. Como diz Isaías 55, 6. Busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Deus abençoe a reflexão na sua palavra. E agora sim, nós podemos encerrar esse momento fazendo uma oração pessoal. Feche seus olhos, fale com Deus, coloque diante dele sua vida, aquilo que você aprendeu, que é importante para você. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta série de estudos, por esse momento de aprendizado, por sabermos que o Senhor é um Deus que está conosco todos os dias e nos chama a uma experiência profunda com o Senhor. Nos habilita, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós e que nesta manhã nós possamos ser despertados para termos uma experiência profunda contigo. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje e ao nosso curso de espiritualidade cristã segundo as Escrituras. Convido você a conhecer nossa igreja. Nós nos reunimos num espaço que para a gente ter acesso tem que passar pela portaria. Então, coloque o seu nome aqui embaixo nos comentários ou aí no chat. Eu vou localizar você e vou entrar em contato contigo, te dar o bizu de como fazer para nos visitar, nos conhecer, passar um tempo de adoração, de celebração com a gente. Deus o abençoe. Na próxima semana, nós vamos começar uma nova série de estudos. Vamos estudar sobre o profeta Miqueias. Eu convido você a fazer essa jornada com a gente. Até o próximo domingo, se Deus quiser.